E aí, pessoal, muito, muito bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula com vocês aqui. Essa é a galera da segunda série, galera mais animada dessa escola. E nosso assunto está dentro da ecologia lá ainda, né? Mas cadê o povo? Você pensa de aluno só, não acredito. O povo está meio devagar para entrar aqui. Bom, então é o seguinte. O nosso assunto é ecologia. A gente começou a falar, a nossa apostila é a apostila 10. Sem sombra de dúvida, é a melhor apostila que a gente estuda esse ano. Por quê? Porque é um conhecimento complexo e esse conhecimento complexo, ele envolve química, ele envolve biologia, ele envolve estatística também, né, um pouco ali da matemática, ele envolve também história. Então, esse conhecimento, ele tá transversal aí nas suas apostilas. Quando você está lendo a apostila 10, você entra em contato com todos esses conteúdos aí, tá bom? Todo mundo chegando, sejam muito bem-vindos. Nossa aula de ecologia está começando. Então, a gente começou a falar de ecologia e a gente falou ali da poluição, conceito de poluição. Poluição é uma quantidade maior de rejeitos do que o meio ambiente pode reciclar. Então, qualquer quantidade de rejeito que eu coloco em um ambiente e que esse ambiente não consegue fazer a reciclagem, aí eu estou falando de uma poluição. E aí a gente vai falar dos 3 tipos de poluição. A gente começa pela poluição do ar, que foi o assunto das nossas aulas da semana anterior. A gente falou sobre a poluição do ar, falou sobre os principais poluentes que são produzidos pelos seres humanos e poluentes que são naturais também. E aí, nós entramos nas consequências desses poluentes. Teve uma aula aí sobre inversão térmica, teve uma aula sobre a poluição como um todo, as consequências da poluição. E na aula de hoje a gente continua nesse assunto. A gente vai finalizar esse assunto, tá? Sobre a poluição do ar e partir para outras poluições. Então, acompanhem. Deixa eu pegar aqui onde está. Não está aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar também aqui. Deixa eu abrir aqui. Aula da segunda série. Agora sim. Então, nós temos aqui a aula da segunda série. Vamos abrir de novo. Eu gosto de ver a carinha de todo mundo. Temos uma pergunta aqui. Assim, bom dia, bom dia, bom dia para todos. Vocês são muito gentis. Bom, meninos, aqui no nosso slide, nós temos a sequência desse conteúdo e esses slides aí são baseados na apostila de vocês. Você está preocupado e se você... Eu vou dar um tempo para todo mundo copiar o slide. É importante que você copie o slide, mesmo porque quando você está copiando, você está formando uma memória muito legal chamada de memória psicomotora. E essa memória psicomotora é uma memória extremamente eficiente para a gente. Então, o slide entrou, você pega seu caderninho, vai copiando aí. De qualquer forma, eu vou mandar para o Célio esses slides hoje à tarde. Ele vai disponibilizar para vocês aí. Bom, então, a aula de hoje é chuva ácida. E chuva ácida, ela é uma sequência do conteúdo de poluição do ar. Então, quando os poluentes vão para o ar, a gente pode ter um buraco na camada de ozônio sendo feito, porque esses poluentes eles vão reagindo com os gases que estão na atmosfera. Foi o tema da aula passada, né? E aí nós temos aí as páginas que eu vou trabalhar, página 40, 41, 42, chuva ácida.
Cara, é um assunto muito importante. Então, nós temos aqui, vamos conceituar, o que seria chuva ácida? O que seria acidez? É o que eu falei para você. Lá na apostila, a gente tem a transversalidade. Então, lá na química, existe uma tabela, que a gente chama tabela do pH, e essa tabela do pH, ela vai de 0 até 14. É uma tabela que me dá os valores para o ácido, para o neutro e para o básico. Então, dentro dessa tabela, nós temos o 7, que é o neutro. Então, água no seu estado neutro, no seu estado, aquela água que a gente consegue produzir em laboratório por destilação, essa água ela tem um pH 7, um pH neutro. E a partir daí, a influência dos minerais que estão presentes na água vão fazer essa água ficar mais ácida ou mais básica. Tá? Isso é o que a gente entende pela acidez. Então, qual é o conceito de chuva ácida? Chuva ácida, ela vai ser quando dióxidos que são produzidos na queima de floresta ou na combustão dos combustíveis fósseis, esses dióxidos de carbono, de enxofre, de nitrogênio, eles vão reagir com a água presente nas nuvens e essa água vai produzir ácidos. A gente vai ter o ácido sulfuroso, o ácido nitroso, o ácido carbônico, são os principais ácidos que vão, e outros também, que vão formar vão fazer o pH dessa chuva cair de 7 para 5,6, 5,7, 5,8, uma chuva que vai cair e vai causar muitos prejuízos. Então, chuva ácida, esse é o conceito, coloque aí no seu caderno, é quando dióxidos que são produzidos na queima de floresta. Imagina agora, nesse momento, nós estamos tendo queima de florestas aqui no Brasil, tanto no Pantanal como na Amazônia, nós estamos tendo queima de florestas também nos Estados Unidos, a região da Califórnia. Bairros inteiros estão desaparecendo por causa do fogo. Aqui a gente tem um problema seríssimo de animais que estão machucando as patas, estão morrendo. Ou seja, a gente está tendo uma tragédia por causa da queima de florestas. E essa queima de floresta, que já está sendo detectada por satélite, isso está liberando uma quantidade muito grande de dióxidos que vão reagir com outros poluentes e também reagir com a água da chuva, formando esses ácidos. E essa chuva ácida, ela vai cair e vai causar uma série de problemas. Nós temos um gráfico aqui que vai ilustrar muito bem o que está acontecendo aí. Então, nós temos aqui. A gente começa por aqui. Gases ácidos liberados na atmosfera. Então, aqui tem um caminhão aqui, que está liberando essa fumaça aqui. Nessa fumaça vai ter dióxido de carbono, vai ter dióxido de enxofre. São esses três aqui os principais. O de enxofre, o de nitrogênio e o de carbono. Aí, esses dióxidos estão liberados no ar. Esses gases são transportados para cima pelos ventos. Né? Você tem que imaginar que não temos aí um quadro de inversão térmica. Então, se não temos um quadro de inversão térmica, esses gases vão subindo e quando eles chegam na alta atmosfera, esses gases combinam com gotículas de água, formando os ácidos, e esse ácido ele vai cair, estragando essa floresta aqui onde ele caiu aqui, tá vendo? Vai queimar isso aqui. A chuva ácida ainda destrói as plantas, polui o solo e as fontes de água e corrói as construções. Olha, nós não temos aqui no Brasil uma chuva muito ácida por causa da questão das correntes de ar e a questão também das poluições. Então, ou seja, a poluição que acontece nas grandes cidades, às vezes ela é dissipada pelo país todo e não chega a formar uma quantidade, mas em países pequenos da Europa, Alemanha, a Holanda, e esses países, Itália principalmente, então a gente tem ali a corrosão
de monumentos, a gente tem a corrosão ali de estátuas, a gente tem ali o estrago, ele é bem visível. Temos florestas inteiras que são queimadas na Europa por causa da ação de chuva ácida. Aqui no Brasil, a gente tem chuva ácida, mas na verdade toda chuva é ácida. Toda a chuva é ácida. O que vai diferenciar é esse grau de acidez. A gente vai ter algumas chuvas com um grau de acidez maior ou menor. Então, por exemplo, temporada de chuva. Se você não tem garagem lá na sua casa, o carro do seu pai fica exposto lá, se o seu pai deixar a chuva cair e não tomar o cuidado de jogar uma água de torneira depois ali para tirar aquela água da chuva, vai acontecer do próprio automóvel, vai descorando. A gente vê isso. Pintura de automóvel, principalmente esses automóveis que são populares, eles estragam muito rápido. Questão de 3 ou 4 anos, se você não tiver um cuidado, né? Inclusive aquele sereno que cai de manhã. Então, a química ensinou você reação química, né? Então, observa, essas reações aqui vão mostrar a formação da chuva ácida com esse ácido sendo formado aqui. Nesse caso, é um ácido sulfúrico, mas poderia ser um ácido sulfuroso. Aqui, o dióxido de enxofre, ele reage com meio oxigênio, reage também com uma molécula de água da chuva e forma esse ácido aqui. Então, esse ácido, ele não dissipa quando a chuva cai. Então, ele pode ficar retido no solo, ele pode ir para um lago e promover a acidificação, além de todo o estrago que ele faz também no meio ambiente. Quais são as consequências? Algumas eu já citei, né? Alteram a composição química do solo. Velho, o pessoal da agricultura, eles têm um processo de correção do solo. E é um processo meio que permanente para que você tenha uma produtividade no solo. Porque a chuva ácida vai alterar a química do solo. Altera o ambiente aquático. Essa chuva ácida ela pode alterar e ela vai alterar em grande quantidade esse ambiente aquático. Prejuízos muito grandes para florestas, para lavouras, principalmente a lavoura de folhas. A gente tem aí alface, polvo, almeirão, e essas lavouras vai sofrer a queima dessas folhas. E, consequentemente, se eu tenho a folha do vegetal queimado, com certeza eu posso ter também um prejuízo no desenvolvimento dessa planta, porque essa planta precisa da folha para fazer fotossíntese, tá? Estruturas metálicas. Cara, se imaginar que eu tenho lá uma estrutura metálica de um prédio que vai sendo corroído por essa chuva, isso vai quebrando o concreto, isso vai mudando fachadas. Um dia desse eu me lembro de uma notícia de uma marquise que caiu em cima de uma pessoa no Rio de Janeiro. Aquela marquise, ela devia ter pelo menos uns 60 anos de edificação ali. E a marquise, ela recebe água da chuva. Agora, uma pessoa que não tem essa informação, ela jamais vai lá fazer um isolamento, que o ideal seria você colocar piche de asfalto ali em cima para poder minimizar, porque é lógico que a chuvasca vai comer essa piche ao longo do tempo, mas vai demorar mais, vai dar tempo de você estar fazendo uma manutenção disso aí para evitar que a própria estrutura, né, do prédio seja afetada aí. Edificações, monumentos. Então, a tinta que você passa no prédio ou nas casas, a tinta dos automóveis ali, isso vai sendo corroído pela chuva ácida. Tá? E lembra, toda chuva é ácida. Essa chuva, se você mora numa região de metrópole, nós moramos na região metropolitana, então aqui a gente tem a produção de uma quantidade considerável desses dióxidos pela queima de combustível fóssil, então a nossa chuva ela é ácida. Ela vai estragar plantas, ela vai estragar fachadas, ela vai estragar os automóveis, principalmente os monumentos também.
Principal origem, a indústria e a frota de veículos. Quanto mais velho um veículo, mais desregulado o motor, maior a produção, né, de dióxido por esse veículo. Bom, é hora da gente fazer uma atividadezinha. Quando a gente termina um pedaço de conteúdo, a gente vai e começa a fazer com você. Esse aqui é aquele exercício que a gente faria em sala de aula. Então, por favor, pegue a sua apostila número 10. Apostila número 10. Essa aqui, ó, ambiente e sociedade, tá? Pega aí a sua apostila número 10. Abra na página número 40. 40. Não. Abra a página 40. Então, lá na página 40, abriu, vamos lá, pegou todo mundo, pegou. A gente vai fazer a leitura junto e a gente vai marcar as letrinhas. Só faz sentido se você fizer junto comigo, tá bom? Vamos lá, valendo um chocolate, qualquer marca, desde que seja bis. Lembrou como é que era? Pois é. Então, nós temos aqui. Vamos ler junto esse texto aí. Aqui a gente tem as letras A, B, C, D e E. E nós temos também os parênteses aqui. Nos parênteses você tem poluição, você tem clorofluorcarbono. A gente falou muito de clorofluorcarbono na última aula, quando a gente falou sobre um tipo especial aí de consequência da poluição. Conversor catalítico. Isso aparece também com o nome de catalisador em veículos. Tá? Lembrou? Catalisador. Conversor catalítico. Chuva ácida, assunto de hoje. Inversão térmica. Vamos ler os textos aqui que pede para você marcar a letra. Letra A. Permanência sobre o ar mais frio de uma camada de ar quente. Lembra daquele sanduíche? Ar frio, ar quente, ar frio. Qual é o normal? O normal é ar quente, ar frio, ar mais frio. E aí o ar quente sobe, dissipando os poluentes. Mas quando eu tenho ar frio, ar quente, ar frio, nós temos uma barreira para liberar isso aí. Temos uma pergunta, vamos responder as perguntas, né? Toda vez que a gente responde uma pergunta, a gente aprofunda o conteúdo. Então, vamos para essa pergunta. E isso, inversão térmica. Olha só, Jordana mandando muito bem. Então, meninos e meninas, já vai sacando aí o que está acontecendo, porque eu vou lendo e você já vai deduzindo aí, tá? Então, a letra A está aqui para inversão térmica. Letra B, presença no ambiente de resíduos sólidos, líquidos e gasosos ou agentes físicos, químicos ou biológicos em quantidade superior à capacidade do ambiente para absorvê-los ou inativá-los. Ó, eu tenho no ambiente uma quantidade de resíduos muito... Opa, já tem alguém matando a charada aí. Cara, eu adoro essa parte da aula. Vamos lá, vamos ver se a pessoa conseguiu matar essa charada aqui. Ah, sim, poluição. Tanto a Jordana quanto a Emily mataram a charada. Vamos em frente. Galera, é isso. Isso é uma aula que a gente faz interativa. Uma aula, ela é não presencial, mas ela é participativa. Legal. Então vamos em frente. Tem mais uma. A letra C. Dispositivo que, mediante reações químicas, reduz a emissão de poluente por veículos automotores. Lembra? Isso, vamos ver se alguém lá matou. Cara, vocês são demais. Vamos ver aqui. Isso, conversor. Esse conversor aí é o famoso conversor analítico. Legal. Então vamos em frente. Temos mais uma. Para a gente começar a ver as letrinhas ali. Nós temos aqui a precipitação atmosférica com pH inferior a 5,6. Todo mundo já sabe. Se o pH está abaixo de 7, já é ácido. Então, precipitação atmosférica, chuva ácida. E letra E, gás
que acarreta a redução da camada de ozônio. Beleza. Então, vamos para a correção. Agora sim, poluição. Qual letra? Vamos lá, já tem gente marcando lá. Poluição, isso, chuva ácida. Beleza. Então, de acordo, isso, letra B de bola. Então, de acordo com o que a gente leu, vai ficar assim, olha. Acompanha comigo, acompanha comigo. Nós temos letra B para poluição. Nós temos, está aqui, ó, presença no ambiente de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou de agentes físicos, químicos e biológicos, em quantidade superior à capacidade que o ambiente tem de absorvê-los ou inativá-los. Beleza? A letra E ficou para clorofluorcarbono, que é o gás que acarreta a redução na camada de ozônio. Nós temos ali a letra C para conversor catalítico, dispositivo que, mediante, a gente costuma chamar ele também de catalisador, mesma coisa, né? É que às vezes tem um nome popular e um nome, né? Dispositivo que, mediante reações químicas, reduz a emissão dos poluentes pelos veículos automotores. Depois nós temos a letra D para chuva ácida, precipitação atmosférica. Toda vez que falar em precipitação, estou falando de coisas que caem do céu. Precipitação vale para chuva, vale para neve, vale para aquele geada, né? Então, precipitação ácida, que vai cair aí do céu, chuva ácida. Né? E por último, a letra A, que fala da inversão térmica, que é a permanência sobre o ar mais frio de uma camada de ar quente que dificulta a dispersão dos poluentes. Então, meninos e meninas, é muito legal quando a gente tem assim, a chance de testar um conhecimento que a gente acabou de adquirir. E a única forma de você testar esse conhecimento é com exercícios. Nós temos aí pelo menos mais 2 folhas de exercício para você fazer. Você vai se divertir e a gente vai dar sequência aí no conteúdo. Tá? Eu vou falar de uma coisa extremamente séria agora. Então, vamos lá, vamos em frente com esse conteúdo. A gente vai falar agora, vai falar de aquecimento global. Eu estou seguindo a sua apostila. Olha, esse aquecimento global, a gente tem que diferenciar 2 coisas aí. Eu posso diferenciar... Não tem como abrir essa foto aqui, não. Olha, eu teria o aquecimento global e tem que diferenciar ele de um efeito estufa. São 2 coisas que a gente vai ter que conversar antes de sair conceituando o aquecimento global. Deixa eu abrir minha foto maior aqui. Que aí fica legal. Bom, meninos, o nosso planeta, ele recebe uma radiação do Sol. E essa radiação do Sol, se não fosse a atmosfera que a gente tem, ela chegaria a 500 graus durante o dia e chegaria a uma temperatura negativa durante a noite. Talvez menos 80 graus aí durante a noite. Isso tornaria o nosso planeta um ambiente extremamente hostil. Um ambiente extremamente difícil para que a vida floresça aqui no nosso planeta. A vida, como a gente conhece. Então, o que acontece é o seguinte. Em algum momento, o nosso planeta começou a fazer fotossíntese. Quem? A gente acredita que, inicialmente, algumas bactérias, porque hoje a gente sabe que existe a fotossíntese bacteriana, existe também a fotossíntese que é executada por algas e por vegetais. A fotossíntese bacteriana, apesar dela ser um pouco diferente da fotossíntese realizada por plantas e por algas, ela é uma fotossíntese extremamente importante.
Então, essa fotossíntese bacteriana, que a gente imagina por causa dos fósseis, por causa dos coprólitos, a gente vai ver isso em outro momento, ela começou a modificar a atmosfera do planeta. Então, o nosso planeta tem uma idade mais ou menos aí entre 4,5 a 5 bilhões de anos, e a vida surge no nosso planeta há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Então, tem um gap aí de 1 bilhão de anos que a gente imagina que foi o necessário para a construção de uma atmosfera como a gente mais ou menos conhece hoje. Então, essa construção da atmosfera, que demorou milhares de anos, ela teve uma camada de gás carbônico. Essa camada de dióxido de carbono, ela impede duas coisas. Primeiro, ela vai impedir que o calor que chega na nossa superfície se dissipe completamente. Então, o que acontece? A gente vai ter uma camada de gases que vai reter durante a noite, quando o sol não está presente naquela área, vai reter uma média de calor aí. Então, a gente tem um aquecimento, um efeito chamado de efeito estufa, que mantém isso, é muito bom. Só que nós começamos... Deixa eu até abrir uma imagem aqui. Eu já mostrei essa imagem anteriormente, mas eu vou abrir novamente aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho uma imagem mostrando a emissão de carbono nos últimos anos. Deixa eu abrir aqui. Emissão de carbono. Para ilustrar para você o que é o aquecimento global. Emissão de carbono. Temos aqui imagens, emissão de carbono, gráfico. Eu acho que esse aqui está mais. Então, nós temos isso aqui, olha. Vamos abrir isso aqui. Cadê? A internet está aqui. Galera, é isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele está mostrando a emissão, ó, aquecimento global e emissão de CO2. Isso é o aquecimento global. A gente tem um planeta que estava com temperaturas negativas. Até quando? A gente tem aqui, ó, 1800 até mais ou menos 1930, a gente ainda tinha em determinados pontos do planeta o aquecimento era, quer dizer, a gente não tinha aquecimento. Quando chega aqui, e esse gráfico em azul, ele está mostrando 0,8 graus de aquecimento. Chegando aqui em 1, a gente tem uma previsão de chegar em 2. E olha só, a temperatura e a emissão de CO2. A gente tinha, durante boa parte do ano, temperaturas negativas, até por volta de 1935. O que acontece entre 35 e 1950 aqui? Nós temos a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um aquecimento aí na produção de bens, de consumo, e aí o que acontece é isso aqui, ó. À medida que a gente tem, que vai chegando aqui próximo de 2015 aqui, a gente tem a temperatura aquecendo mais ou menos 10 graus em relação a 1880, quando começou as medições. E nós temos a liberação, a emissão de gás carbônico, que é uma emissão bem próxima de zero. Esse zero aqui não quer dizer que houve, não quer dizer que não havia emissão. Esse zero aí, ele quer dizer que a quantidade que era liberado era a mesma quantidade que era absorvida. Por isso, zero. Então, em 1800, a gente estava bem próximo de zero. Ou seja, toda a emissão de carbono que o planeta tinha, havia absorção de praticamente 100%. Mas em 1880 começa um evento mundial, que é o evento da primeira revolução
industrial. E aquela revolução, ela começa, olha a linha azul, ela começa a emitir mais carbono do que o organismo tinha, que o nosso planeta tinha condição de absorver. Você sabe que o gás carbônico eliminado por um organismo, ele vai ser absorvido pelas plantas no mecanismo de fotossíntese e o oxigênio é liberado e a gente tem um equilíbrio. Só que quando a gente chega, você vai perceber que a curva de crescimento de emissão do CO2, nós estamos a 0,8 acima do zero que a gente pode absorver. Ah, mas 0,8 é quase zero. Isso, 0,8 é quase zero. Mas esse 0,8 de emissão, além do que o planeta pode absorver, ele fez com que as temperaturas dessem um salto na média em 10 graus comparados a 1880. Então, por exemplo, nós tínhamos, em 1880, aqui nessa região, o Brasil estava dando seus primeiros passos aí na independência, a gente teve a independência em 1822, então aqui, o Cerrado, a gente tinha uma temperatura média de 20 graus. Hoje a gente tem uma temperatura, né, a máxima aí chegando nos 30, houve um aumento de 10 graus. Só que a diferença agora é o seguinte, nós já estamos muito acima daquele limite de corte. Então, várias espécies suportariam um aumento de 5 graus na temperatura, mas o próprio ambiente tem a sua dinâmica. Então, aquela dinâmica de gelo e degelo é uma dinâmica que, com a diferença, isso é estudo. Gente, existe uma questão de fé e uma questão de fatos. O aquecimento global é uma questão de fatos. Quando ele fala que a gente vai ter, agora, no século XXI, até 2100, um aumento de mais ou menos 5 graus na temperatura, e nós já estamos vivendo mais ou menos 2 graus nesse momento, isso sinaliza eventos cada vez mais extremos e eventos cada vez mais frequentes. Cara, é muito louco quando você pensa que a gente vai ter um número maior de incêndios, isso já está acontecendo. A gente vai ter um número maior, eu não estou falando de incêndios causados pelo ser humano, porque existem incêndios que são causados e existem incêndios naturais. E existem condições ambientais que fazem com que o incêndio, mesmo causado, ele se expanda mais rapidamente. Não sei se alguém tem acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, a conjunção da direção dos ventos, a velocidade dos ventos e a temperatura ambiental está fazendo com que aqueles incêndios sejam mais fortes e mais frequentes. Inclusive, existe um estudo que prova que os ventos que estão soprando aquelas chamas, eles chegaram pelo menos com 2 meses de antecedência. Então, esses eventos, nós tivemos eventos no sul do Brasil, alguns ciclones extratropicais, que praticamente dizimaram 2 cidades de Santa Catarina. Aí alguém mais antigo, você pode conversar com seu tio, com seu avô, alguém mais antigo, e vai falar, não, isso não é o normal no Brasil. Então a gente vai ter eventos, que quando a gente fala aquecimento global, fica parecendo que vai aumentar a temperatura e é só isso. Não é. Isso vai alterar a quantidade de gelo formando nos polos do planeta. Isso vai alterar o ritmo do degelo dessa capa de gelo que é formada todo ano no inverno. Isso vai alterar regime de chuvas em todo o nosso planeta. Isso vai alterar regime de seca. Alguns ciclos naturais, como El Niño e El Niña, que são fenômenos que alteram o regime de chuva, eles estão ficando cada vez mais extremos, cada vez mais frequentes. Então, essa alteração, e muito cuidado quando você for conceituar. Na próxima aula a gente vai conceituar, vai explicar direitinho como é que funciona essa história. Quando você for conceituar o aquecimento global, cuidado para você diferenciar aquecimento global de efeito estufa. Ou seja, o efeito estufa é um efeito benéfico para a gente. E quando esse efeito ele recebe
uma interferência muito grande das populações humanas, a gente tem um aquecimento global. E esse aquecimento global, ele vai interferir, ele vai causar a extinção de algumas espécies. Eu vi um documentário mostrando uma praia onde os leões marinhos e as morsas costumavam deitar para descansar, um pedaço de gelo no meio do oceano. Esse pedaço, ele dava para todas as morsas daquela região deitar e ficar de boa. E os ursos polares ficavam em outros pedaços de gelo. Quando um urso polar estava com fome, ele mergulhava, chegava até na Ilha das Focas, causava um alvoroçozinho, pegava uma foca ou duas e voltava. Agora, o local onde o urso polar, onde ele dorme, onde ele ficava descansando, desapareceu. E os ursos polares estão... Deixa eu achar essa imagem aqui, velho. Essa imagem, ela é muito louca. Eu vi essa imagem lá no documentário. Deixa eu ver se ela está aqui. Ó. Ilha das Morsas e Urso. Vamos ver se entra isso aqui. Aqui, ó, como você está vendo, é comum o urso, é comum ele ficar aqui no gelo, sozinho aqui, e quando tem fome, essa mamãe urso mergulha e vai atrás. Agora vamos ver como é que está a Ilha das Morsas aqui. Cara, é o mesmo pedaço, no mesmo pedaço está lotado de morsa, e o urso lá brigando com essas morsas lá. Aqui, a morsa, ela tem que ficar... Cadê a morsa? Está num documentário, vou ter que ver isso aqui. Bom, meninos e meninas, nós estamos chegando ao final. Eu conto com você lendo sobre aquecimento global e fazendo as atividades aqui, a página 40, 41. E quando eu voltar na próxima vez, na próxima aula, quarta-feira, eu vou destrinchar sobre o aquecimento global aqui com vocês. Dúvidas, perguntas, comentários, spoiler de novelas. Estamos chegando aí no nosso minuto final de aula. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Deixa eu dar um joinha aqui, porque essa turma, ela sempre me surpreende. Essa turma é demais. Galera, então, leiam a apostilinha de vocês. A apostila, qual apostila? Não sei. Apostila número 10. Faça as atividades. Tem 2 páginas de atividade que vai te ajudar a entender aquecimento global. A da página 41 e da página 42. E aí, quando eu voltar na próxima quarta-feira, a gente vai comentar esses exercícios aí e seguir em frente. Só dar uma olhadinha aqui no exercício, ver se precisa de uma explicação extra. Bom, aqui na página 40, nós temos mais uma questão do Enem aqui. Questão bem fácil, que ele fala que nos últimos 15 anos, a cidade de Cuiabá teve um acréscimo de construções verticais, prédios, pavimentação flexível, veículos automotivos e diminuição de área verde. Consequentemente, houve um gradiente de temperatura, pois essas construções absorvem e armazenam parte da energia térmica, que é à noite emitida para a atmosfera. Então, o texto ele fala que o processo descrito dá origem ao fenômeno de... Ele quer saber se isso aí é uma inversão térmica, é um aquecimento global, uma chuva. Isso é um fenômeno chamado ilha de calor. É um fenômeno que a gente não comentou ainda. A gente vai comentar na próxima semana, que eu vou falar de aquecimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Celião, é com você agora, velho. Vai lá. Tchau.